Olá, jovens. Eu fiz esse tutorial aqui porque não achei nenhum outro tutorial que cobrisse a parte de depuração de código adequadamente e algumas das perguntas que eu tenho respondido recentemente do Stack Overflow, eu tenho notado que as pessoas elas simplesmente não sabem depurar o código, não sabem inspecionar as variáveis e pelo jeito também não se interessam por fazer isso, então eu resolvi escrever esse tutorial, aproveitando que eu já estou mexendo no código do Coding Craft do curso, né? E bolei esse pequeno vídeo, espero que seja pequeno, talvez, quem sabe, explicando como faz para depurar as variáveis que vocês estão utilizando. As variáveis, as classes, os métodos, enfim. E um uso geral de como o Visual Studio ele pode ajudar. Né? Diferentemente de outros editores de texto, né, em que a gente simplesmente agrupa o código da solução e sai escrevendo código e editando, aqui nós efetivamente interagimos com o código que está escrito. E nós conseguimos paralisar o programa em determinados pontos da execução. Muito bem, o exercício 1 do Codecraft, então, é uma aplicação muito simples, escrita em Entity Framework 6. Tá, e eu fiz o scaffolding de um controller aqui, o controller de produtos, tá, para explicar para vocês como é que a gente pode depurar o código disso. Tá, que é esse Produtos Controller que vocês devem estar vendo aí. Muito bem, aqui ó, se vocês notarem tem esse ponto vermelho. O ponto vermelho é chamado de breakpoint, ou ponto de quebra, ponto de parada, melhor dizendo, né? O breakpoint ele serve para parar a execução exatamente neste ponto aqui. Então eu coloquei dois breakpoints, eu coloquei um breakpoint no método index de produtos e coloquei no método details de produtos. E se eu vir aqui e entrar em produtos, no caso produtos index, ele vai parar exatamente naquele ponto da execução, ou seja, antes de executar a ação assíncrona de db produtos to list async. O que é DB? DB é um Application DB Context. Então, se eu passar o mouse em cima, vai aparecer exatamente isso. Mas tem uma seta aqui, ó. Uma seta exatamente embaixo. Só vamos esperar o Visual Studio carregar, né? Mas tem esta seta aqui. Esse aqui é um objeto um pouquinho pesado, tá? Mas quando eu abro ele, ele tem essas propriedades. As propriedades são identificadas com esse ícone de ferramenta aqui. E os membros que não são públicos, porque no caso, esses membros todos que a gente está vendo aqui, eles são públicos, eles são identificados aqui. Quando não pode ser visto, vai aparecer com o X vermelho, ou seja, eu não tenho como ver o object context desse objeto. Na verdade tem, tá? Mas precisa de um typecast, precisa fazer algumas coisas e não é o mérito desse tutorial. Tá, mas voltando para cá, por exemplo, o nosso produtos, que é um DB7, tá, eu posso inspecioná-lo se eu precisar. E se eu fizer uma Results View aqui, se eu expandir esse nó, ele vai no banco de dados e traz para mim todos os membros, né, mas eu não vou estar utilizando isso agora. A ideia é só mostrar para vocês o que dá para fazer. Mas eu não quero ver DB, vamos supor que eu queira ver produtos, né? Da mesma forma eu posso vir aqui e posso inspecionar produtos. Produtos é um DB7, né? Os membros não públicos deles são mais interessantes, então a gente tem internal query, internal set, a gente tem provider também, esses caras são preenchidos automaticamente e assim por diante. Supondo que eu esteja fazendo um debug de fluxo aqui, né? E eu quero deixar isto fixo, o que eu posso fazer também? Eu posso dar um pin no objeto e ele fica aqui para mim. Eu posso também arrastar esse painel, deixar ele mais pertinho do meu código aqui, e ele vai ficar aqui toda vez que cair nesse ponto de execução, eu posso inspecionar a variável ali. Bom, não preciso mais dela, né? Se eu abrir aqui vai fazer a mesma coisa que se eu tivesse passado o mouse em cima, então eu vou fechar. O que mais? O breakpoint ele pode ser também condicional. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito e vir em Conditions,
eu posso escrever uma expressão condicional que, se for verdadeiro, ele vai parar no breakpoint. Caso contrário, ele continua a execução. Isso aqui pode ser bem útil quando não nos interessa ficar parando o tempo todo, o que acontece algumas vezes, né, quando se faz uso extensivo do debug. Principalmente em códigos grandes, complicados, isso é bastante comum. Eu não vou usar conditions aqui, então eu cancelo e fecho. Tá? Eu vou simplesmente passar o fluxo da execução. Tem algumas maneiras de passar o fluxo da execução. Uma delas é continuar, ou seja, eu continuo o fluxo, o software continua rodando sem interrupções. Eu posso também executar um passo, e eu posso executar um passo entrando no código. E também posso executar um passo saindo do código. Tá? Eles estão nesses ícones aqui. Ó. Então esse ícone, por exemplo, aqui ele mostra o próximo comando que seria executado. Eu vou pular ele. Tá? Step into seria pular para dentro do código, caso esse código possa ser visto. Aqui, como é um código do Entity Framework, tá, que eu não linkei o meu Visual Studio com o fonte, ele não vai funcionar. Mas se for um código que você escreveu, por exemplo, um método em que entre no seu fluxo, ele vai entrar no seu fluxo. Tá, e vai executar passo a passo o seu fluxo. A opção mais usada aqui é o Step Over, né, que é você simplesmente dá um passo na execução e vai para a próxima linha sem adentrar funções, métodos, enfim. E a gente tem o Step Out, que é, vamos supor que você esteja executando uma função sua, tá, e você já está satisfeito com o que você viu lá. Se você fizer um Step Out, ele volta para o código em que você estava antes. O que mais? Nós temos aqui os painéis, né, que fazem parte dessa perspectiva de debug que a gente tem dentro do Visual Studio, e eu devo estar explicando cada um deles. A Call Stack é a pilha de chamadas de funções. Então, se vocês verem aqui, né, chamaram algumas coisas antes de cair no nosso código de controller. No caso aqui está descrito todo o fluxo de tratamento da requisição, né, até que ela seja inteiramente processada. E o que eu posso fazer? Eu posso ir clicando, vamos dizer, nos passos. Aqui ele está me dizendo que eu não tenho Action Method Dispatcher, mas se eu tivesse esse fonte, eu poderia ver a função chamadora desse método do controller. Eu posso ensinar vocês a linkarem o código fonte num outro tutorial, que a ideia não é deixar esse tutorial muito comprido. O que mais? Os breakpoints, né, que nós especificamos, no caso eu especifiquei 2, então eles aparecem aqui também. Aqui no caso ele reúne todos os breakpoints que eu especifiquei em todos os fontes. Então, se não me interessa ficar abrindo os fontes um por um, eu posso vir por aqui. E eu posso inclusive modificar e apagar eles por aqui também. A primeira opção que eu não expliquei para vocês, mas vocês podem desabilitar o breakpoint, Ctrl F9. O que mais? Aqui nós temos uma configuração de exceção, ou seja, nós podemos configurar o Visual Studio para ele parar automaticamente nesses tipos de exceções, como por exemplo exceções do C++, exceções da CLR, memória de acesso da placa de vídeo, exceções Java, exceções JS, assistentes de depuração manuseada, o que mais? Exceções do Python, exceções do WebKit e exceções do sistema operacional, do Win32. Nós também podemos fazer isso, ao invés de a gente sair colocando breakpoints em tudo que é lugar, a gente pode fazer por aqui, que são alguns tipos automatizados de exceções que a gente pode ter. E é uma cacetada de gente, tá? Se vocês abrirem aqui, ó, tem bastante coisa. Mas muito bem, esse aqui é mais para coisas envolvendo códigos um pouco fora do MVC, então eu vou pular essa parte só para vocês saberem que ela existe. Aqui é o Command Window. Nós podemos utilizar ele para executar alguns comandos durante a nossa execução, durante a nossa depuração. Por exemplo, eu fiz um teste aqui com a letra S.
aparece todos esses utilitários que podem ser executados enquanto nós estamos depurando o nosso código. Tá? Não é o caso aqui, não tem nenhum exemplo concreto que eu possa mostrar, mas é importante que vocês saibam que existe. É como se fosse um PowerShell no meio do debug. Tá? Levem grosso modo dessa forma. Não é exatamente um PowerShell, mas é como se fosse. A Immediate Window, eu fiz alguns testes aqui, tá? A ideia aqui é a gente usar como se fosse a execução, né, de alguns scripts. Por exemplo, se eu faço j igual a 2, ele vai tentar... esqueci de pôr um ponto e vírgula no final. Ele diz que a minha expressão foi avaliada e não tem um valor. Né? A atribuição de 2 a j não traz nenhum valor, mas se eu digitar j aqui, ele vai aparecer que tem um valor 2. Então a função foi avaliada. Uma das coisas que eu não tentei fazer, mas que pode ser interessante para a gente ver o que acontece. Acredito que vai precisar de um await aqui. Ele diz que o nome não existe no contexto. Mas o que acontece aqui é o seguinte: se nós precisarmos avaliar expressões com o breakpoint parado, funções que nós tenhamos escrito durante o desenvolvimento do nosso código, nós podemos fazer por essa janela de immediate. Tá? É muito comum quando os fluxos são complicados, intrincados, e, enfim, as variáveis estão bem definidas. Tá? Muito bem. Vamos falar agora de autos. Tá? Autos são variáveis que são modificadas e o Visual Studio ele detecta para a gente automaticamente quando essas variáveis elas são identificadas. Então eu vou fazer o seguinte: antes de eu cair nessa janela de autos, eu vou primeiro fazer um F10 para vocês verem o passo da execução acontecendo. Aqui no caso vai dar erro porque eu demorei demais. Então, neste caso aqui, eu acho que meu contexto já foi criado. Eu vou parar de novo e vou começar de novo. Essa aplicação aqui ela tá feita para migrationzinho automático, então algumas coisas inesperadas podem acontecer. Só vou esperar ele carregar e daí eu volto pro meu caso de produtos. Está aqui. Vai demorar um pouquinho para carregar, porque obviamente vai tentar criar um contexto fresquinho e talvez um banco de dados se for necessário, então ele roda todos os passos do migrador, enfim, nesse passo. Mas a configuração de migrations a gente vê em outra oportunidade, tá? Só levem assim, isso funciona por enquanto e depois posso explicar. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui então, eu vou passar esse código com F10, ele vai para a linha de baixo, tá? E se eu clicar em Continue ou então clicar no F5, ele continua a execução. Então aqui eu vou criar um novo e vou fazer o seguinte: eu vou colocar um breakpoint exatamente no método create para eu demonstrar o autos funcionando para vocês. Então eu dou create new. Aqui tem um erro no scaffolding que nós podemos tirar já. Este for group aqui, que faz o Razor ficar bem louquinho. Muito bem. Então, nome, último preço compra, tá? Eu vou pôr nome do produto de teste, o último preço de compra eu vou pôr 1. Novamente voltamos aqui para o nosso breakpoint e agora eu vou deixar aberta a janela de autos. O que acontece aqui? Todas as variáveis que foram alteradas até a execução desse create, elas aparecem aqui. Tá? Model state is valid, produto e this. Notem que eu não posso adicionar nada aqui.
Tá? Eu posso fazer o quê? Passar uma dessas variáveis para a janela de watch. Mas qual que é a diferença entre a janela de watch e a janela de autos? A janela de watch sou eu que defino manualmente qual variável, qual expressão eu quero avaliar. Tá? E a autos é o Visual Studio que pega as variáveis para mim e coloca ali para mim. Da mesma forma, a gente tem a janela de locals, tá? Que indica quais são as variáveis locais do método, as variáveis que só existem dentro do método. Então é this e produto. This seria produtos controller e produto seria uma instância da classe produto que eu criei para isto. Então, muito bem, eu posso passar a execução utilizando o F10, vocês podem ver, né? Depois que executou, eu posso, por exemplo, ver o produto aqui, o que tem dentro dele. Eu preenchi, no caso, o código preencheu para mim o produto ID, né, nesta linha de cima aqui. E outra coisa que eu posso fazer, não recomendo ficar fazendo, tá? Mas é colocar a seta para cima, ele volta a execução para duas linhas para cima. Mas aqui, se eu fizer isso, eu vou causar uma situação de erro. E vou mostrar para vocês por quê. Porque aqui eu estou adicionando dois produtos. Na verdade, por sorte não deu erro, mas ele vai entender que eu adicionei dois produtos diferentes. E quando eu for para o Redirect to Action, deve aparecer dois produtos diferentes para a gente. Aqui ele vai cair em index de novo. Não foi o caso. Melhor, né? Porque aí a gente não forçou um bug por dentro do debug. Muito bem, então onde nós estávamos, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a janela de detalhes porque eu sei que tem um breakpoint aqui e eu vou voltar para locals e vou voltar para watch. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou definir produto add watch. Botão direito em cima da variável, add watch. O watch vai aparecer ali produto como null, eu vou deixar esse painel fixo para a gente ver a execução acontecendo. Então, quando eu fizer um find async no produto e ele for trazido, o watch vai mudar aqui. Se a gente for na janela de autos, ele vai aparecer também que ele mudou aqui. DB produtos mudou também, ID mudou também, o diesel mudou também, então eles vão ser listados em auto. Por último, a janela de Find Results, a gente pode fazer pesquisas enquanto está debugando. Tá? Então, por exemplo, Ctrl Shift F. Deixa eu trazer a janela para vocês verem. Ela está aqui, a gente pode fazer Find and Replace. Replace não funciona muito bem nessa situação, porque um monte de código está travado nesse momento, mas o Find ele funciona bem. Então, quando a gente faz uma pesquisa, como por exemplo, new usuário, vou fazer um find all aqui, a pesquisa apareceria nessa janela, Find Results. Certo? Muito bem. Então, listei o produto aqui, meus breakpoints e tal, posso desabilitar os meus breakpoints, eles não vou passar por aqui, então, só testando isso para vocês. Eu venho para Back to Index, notem que o Visual Studio não pediu a janela, então significa que o breakpoint está desabilitado. Eu posso remover os breakpoints, né, da mesma forma que eu os adicionei, utilizando essa barrinha um pouco mais clara. E assim por diante. Posso debugar também views, tá? Por exemplo, lugares em que eu tenha comandos Razor, eu posso colocar breakpoints, mas não usem isso para escrever lógica. Tá? Views não foram feitas para se escrever lógica dentro delas, views foram feitas apenas para apresentar o resultado do processamento de variáveis feitas no controller. Eu vou estar explicando isso melhor no tutorial do CodingCraft, né? Para quem está fazendo tutorial do CodingCraft ASP.NET MVC, eu devo cair nisso. Certo? Bom, então é isso que eu tinha para demonstrar no debug. Espero o comentário de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha. Entrem no canal, acompanhem o blog. De vez em quando eu solto texto lá. Ando um pouquinho ocupado, mas quando eu tenho tempo eu escrevo. E comentários, dúvidas, sugestões, manifestem-se por comentário. Pode ser do blog do CodingCraft ou pode ser do YouTube. Então é isso, pessoal. Obrigado aí, jovens. Estudem, façam um bom proveito e até a próxima.